Olá, gente! A aula de hoje é sobre propriedades da potenciação. Se você puder, assista antes a aula de potência, tá? Que eu fiz para explicar, para vocês entenderem melhor as propriedades. Mas não esqueçam de dar o seu joinha, de se inscrever e de compartilhar com os amigos, ok? Vamos lá? Aqui eu tenho A, que é a minha base, elevada a M, elevada a N. O que isso quer dizer? A elevado a M, parênteses, elevado a N. A minha resposta será A, M vezes N. Ficou difícil de entender? Vamos ver isso na prática. Base. Base, expoente, expoente. Tá entre parênteses, tá? Então, quando eu tenho uma base, eu multiplico o expoente de dentro pelo expoente de fora e sigo a minha continha, ok? Então, vamos lá. A minha base aqui é 2. 2, aí aqui eu tenho 2 e 3. 2 vezes 3, 2 expoentes. Já vou multiplicar o expoente, não estou multiplicando a base. Aqui eu estou multiplicando os expoentes. 2 vezes 3 é igual a 2 elevado à sexta potência, ok? Então, o que eu fiz? O meu 2 ao quadrado estava entre parênteses. O 3, ele na verdade, a gente vai multiplicar esse 2 que está aqui dentro vezes o 3, ok? Então, vai dar 2 elevado a 6, que é igual a 2, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, 2 ao quadrado elevado a 3 é igual a 64. Aqui, a mesma coisa. A minha base aqui é 3. Então, eu vou fazer 3 elevado a 3, que é o meu primeiro expoente, vezes 2, que vai dar 3 elevado a sexta potência. 3 elevado a 6. A sexta potência. 2, 3, 4, 5, 6. É a minha base repetida 6 vezes, multiplicada 6 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, vai 1, 729. Então, a minha resposta é 729. Então, 3 elevado à sexta potência é igual a 729. Por quê? De onde começou isso? 3 elevado a 3, fecha parênteses, ao quadrado, tá? Então, eu não podia fazer 3 elevado a 3 ainda, fui fazendo aos poucos para vocês entenderem, ok? Agora, nós temos um expoente negativo. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Repito a base, abro parênteses, vou fazer 3 vezes menos 2. Lembra que eu falei com vocês que eu tenho que repetir a base e multiplicar os expoentes. Isso vai ser igual a base 2, 3 vezes 2, 6. Menos com mais, menos. Regra dos sinais na multiplicação. 2 elevado a menos 6. Como é que eu resolvo isso? Quando eu tenho um número elevado a uma potência negativa, eu tenho que transformar essa potência em positiva. Como é que eu faço isso? Eu vou botar 1 sobre 2. Esse 2 passou a ser um denominador, tá? E agora eu posso usar a potência positiva. Sempre que eu tiver um sinal negativo, eu vou usar 1 sobre
a minha base, tá? A minha base aqui é 2, ficou 1 sobre 2, que ficou meio. Como é que eu resolvo isso? 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, 6 vezes, tá? Vezes 1 meio, vezes 1 meio, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 1 meio. Eu já tinha feito aqui 2 elevado à sexta potência é 64. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64. Então, a minha resposta é 1, 64 avos. A resposta para 2 elevado a 3 e tudo isso elevado a menos 2. Bem, gente, eu tinha esquecido de colocar o nome da primeira propriedade. É potência de uma potência, tá? É quando eu estou elevando uma potência. Na verdade, multiplicando. Bem, eu tenho aqui a base 2/3. E é o mesmo caso. Eu vou multiplicar um expoente pelo outro expoente. 2 vezes menos 2 é igual a 2/3 menos com mais dá menos. Menos 2. Menos 4. 2 vezes 2, 4. Menos 4. Então, agora eu tenho 2/3, que é a minha base, elevado a menos 4. Um expoente negativo. Como é que eu resolvo expoente negativo? Eu vou direto para o método fácil, tá? Que a gente não precisa botar 1 sobre... Quando eu tenho um expoente negativo e tenho uma fração, eu vou inverter essa fração e o meu expoente passa a ficar positivo, tá ok? Inverti a fração e o expoente passou a ser positivo. Então, ele deixou de ser negativo, passou a ser positivo. E a minha fração foi invertida. 2/3 passou para 3/2. E o menos 4 passou para 4. Isso quer dizer o quê? 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2. 4 vezes. 3/2 elevado à quarta potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 81, 16 avos. Aqui eu tenho uma letra, um X. Esse X representa uma incógnita, um número que eu não sei quem é. Então, eu vou repetir o X, que é a minha base, e o processo é o mesmo. Eu vou multiplicar os meus expoentes. 2 vezes menos 4. Ok? Isso vai ficar igual aqui. X elevado menos, com mais dá menos, 2 vezes 4, 8. Vou deixar minha resposta assim? Não. Por quê? Porque o número elevado a menos 8, eu vou pegar e vou colocar, transformar esse expoente num expoente negativo. Então, vai ficar 1 sobre x elevado a 8. Tá bem? Agora aqui está com asterisco. Por quê? Eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 2. Aqui eu tinha uma multiplicação. Aqui esse 3 não vai ser multiplicado pelo 2. Eu tenho, na verdade, uma potência. É 3 ao quadrado. Então, quem é a minha base? É o 2. Vou manter a minha base. O 3 ao quadrado, eu vou resolver. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, quem é o meu novo expoente? É 9. Então, vai ficar 2 elevado à nona potência. Ok? Não confundam isso aqui com isso aqui, tá? Quando está entre parênteses, eu multiplico. Fora do parênteses, eu elevo o meu primeiro expoente ao segundo. Ó, 3
elevado ao quadrado, tá? Não posso multiplicar nesses casos. Cuidado que pode acontecer de aparecer isso se vocês fazerem errado. Bem, agora nós temos produto de potências de mesma base, segunda propriedade. Fora de ordem, não existe a primeira é potência de potência, a segunda é produto de potência de mesma base. Pode ser em qualquer ordem, desde que você aprenda as propriedades, tá ok? Esse é o produto de potências de mesma base, ó. Potências de mesma base. Então, vamos lá. Eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N. M e N são números que podem ser iguais ou diferentes. Como é que eu faço isso? Abro um parênteses, vou somar M mais N. Quando eu estou multiplicando bases iguais, eu posso somar os expoentes, tá ok? Então, quem é A aqui? A é o 2, ó, a base é 2, são iguais. Repito a base e vou somar os expoentes. 2 mais 3. Notem que não vou multiplicar, tá? Como na potência vezes potência. Aqui é uma multiplicação, é um produto de bases iguais. As bases são as mesmas, tá ok? Então, o que eu faço? Repito a base e vou somar os expoentes. Isso é igual a 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência, que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 a quinta potência dá 32. Então, eu apliquei a propriedade do produto de potências de mesma base. Repito a base, aqui a base é 3, e somo os expoentes. 3 elevado a 1 mais 2, 3. Então, eu tenho 3 elevado ao cubo, ou a terceira potência. 3 vezes 3 vezes 3. É o 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Aqui, eu também tenho a mesma coisa. Produto de bases iguais. Repito a base, que é o 2, e vou somar os expoentes. 1 menos 3. Isso é igual a 2, que é a base, vou repetir, 1 mais 1, menos 3, menos 2, tá? Aqui é a regrinha de sinais da soma, ok? Menos com mais, já que eu tenho menos 3 mais 1, fiquei com menos 2. Como é que eu resolvo isso? Expoente negativo. Como é que eu tiro esse sinalzinho de menos aqui do meu expoente? Coloco 1 sobre a minha base, que é o 2. Aí esse sinal passou a ficar positivo, tá? Sempre que eu tenho um expoente negativo, eu vou colocar o 1 e o expoente no denominador. A base no denominador. Vai ficar 1 meio sobre elevado a 2, que vai dar 1 quarto, tá? Ou, se vocês quiserem que eu faça devagar, 1 meio vezes 1 meio, porque está ao quadrado, que é igual a 1 quarto. Aqui eu tenho também um produto de mesma base, só que eu tenho 3, mas vai mudar alguma coisa? Não. Vou repetir a base e vou somar. 1 mais menos 2 mais 3. 1 mais menos 2 vai dar o quê? Menos 1. Menos 1 mais 3 vai dar o quê? 2. Ou seja, eu tenho 4 positivos e 2 negativos. 4 menos 2, 2. Vai ficar 2 ao quadrado, que é o próprio, que é 4. É 2 vezes 2, tá ok? Vou fazer aqui 2 vezes 2. 2 vezes 2, que é o 4, que é o 2 repetido 2 vezes. Bem, gente, continuando aqui,
eu tenho agora 2 elevado a menos 2 negativos, vezes 2 elevado ao cubo negativo também. Mesma base, um produto de mesma base, ou seja, as bases são iguais. Então, eu posso aplicar a propriedade de produto de potências de mesma base. Que propriedade é essa? Que me diz que eu repito a base e somo os expoentes. Menos 2 mais menos 3. Menos 2 mais menos 3, repito aqui, é igual a menos 5. Aqui vai dar mais com menos, menos. Menos 2, menos 3, menos 5. Vou tirar dos parênteses. O que quer dizer o meu expoente negativo? Que eu vou ter que colocar a minha base sobre 1. Então, vai ficar 1 meio elevado a 5. Tirei o sinal negativo. O menos 5 virou 5, por quê? Porque a minha base foi para denominador. Agora eu tenho 1 meio. Quando eu faço isso, eu já posso tirar o sinal. Então, eu vou fazer 1 meio 5 vezes, tá? Aqui, 1 vezes 1, 1, repito 1, tá? Tudo 1, uma multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, a resposta desse produto de 2 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 32, ou 1/32 avos, tá? Aqui eu tenho uma multiplicação de bases iguais, sendo que essas bases são números decimais. Aí você vai falar, professora, esqueceu de colocar o expoente. Não, não esqueci. Quando eu não tenho nada, é porque eu tenho o número 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 não é ele mesmo? Então, é como se eu tivesse 1 aqui. Como eu vou resolver isso? Quem é a minha base? 2 décimos. 2 décimos, 2 décimos. Elevado a quanto? Vou somar. 2 mais 1. Somei os expoentes. Aqui não tinha nada, não aparecia, mas tinha 1. Então, 2 mais 1, 3. Isso é a mesma coisa aqui. 2 décimos ao cubo. Ok? Como a gente resolve isso? Isso é a mesma coisa que 0,2, 2 décimos, vezes 2 décimos, vezes 2 décimos. Quantas vezes? 3 vezes, ó, ao cubo. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. 2 décimos vezes 2 décimos vezes 2 décimos. Como é que eu faço isso? 2 décimos vezes 2 décimos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Poderia fazer direto? Poderia, mas vamos fazer devagar. 0,2. 0 vezes 2, 2. 0 vezes 0, 0. 4. Desculpa, gente. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Então, eu tenho 4, 0 e 0. Aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula. Tenho uma casa, mais uma casa, 2 casas. Quer dizer que no meu resultado, eu vou andar 2 casas da direita para a esquerda. 1, 2. Então, eu tenho 0,04, ou 4 centésimos. Esse é o resultado de 2 décimos vezes 2 décimos, tá? 4 centésimos. Então, vou multiplicar 4 centésimos, que foi o resultado disso aqui, vezes 2 décimos. Tá? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0, 0. Agora eu vou somar. 8, 0, 0, 0.
Agora, como é que eu vou colocar a minha vírgula? Onde é que eu vou colocar a minha vírgula? Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, aqui eu vou andar como se minha vírgula estivesse aqui no último, tá? 1, 2, 3 casas. Vai ficar 0,008 ou 8 milésimos. Então, a minha resposta é 8 milésimos. 0,008. Ok? Eu vou apagar aqui para poder fazer o próximo exercício. Vamos lá? Agora eu tenho 2/3 vezes 2/3. A base é a mesma, é uma base fracionária. E os números? Não tenho nada, então aqui eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1. Como é que vai ficar isso? Vou repetir a base e somar os expoentes. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou usando a propriedade do produto de potências de mesma base. Potências de mesma base, repito a base, somo os expoentes. Então, eu vou ter 2/3, 1 mais 1, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Bem, a terceira propriedade da potenciação que nós estamos vendo é quociente de potências de mesma base. Quociente é divisão, tá? De potências de mesma base. Aqui nós temos uma formulazinha. Quando eu tenho potências de mesma base, base A, como eu resolvo? Repito a base e diminuo os expoentes, tá? Então, aqui, A elevado a M dividido por A elevado a N, eu repito a base e diminuo os expoentes. Vamos fazer isso com os números. Aqui eu tenho a base 6 e a base 6, então é a mesma base e é uma divisão. Então, eu posso aplicar a propriedade de quociente de potências. Como eu faço isso? Repito a base e diminuo os expoentes. 3 menos 2. Isso vai ficar igual a, repito a base, 3 menos 2, 1. Não precisava nem colocar 1, né? 6 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 6. Aqui eu tenho, de novo, o quociente de potências de mesma base. 3 é a primeira base, 3 é a segunda base. 3 elevado à sétima potência dividido por 3 elevado ao cubo. Repito a base e vou aplicar a propriedade, tá? 7, que é o expoente, menos 3. Isso é a mesma coisa que 3 elevado a 7 menos 3, 4. 3 elevado à quarta potência, tá? Que é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 9, 81. Então, a minha resposta, 81. Aqui eu tenho mesma base e é uma divisão, então vou aplicar a propriedade de quociente de potência. Vamos lá. Repito a base, diminuo os expoentes. Menos 2, menos 3. Cuidado para não ir direto, tá ok? Ah, menos 2 é menos 3, menos 5. Não, isso aqui eu estou somando, vou mudar o sinal. Isso vai ficar como? Repito a base, vou resolver isso aqui. Menos 2, menos com menos, mais 3. É igual, repito a base, menos 2 mais 3 é igual a 1. Número elevado a 1 é ele mesmo. Resposta 2. Bem, aqui eu tenho, embora esteja em forma de fração, eu também tenho quociente de bases iguais. Olha. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Isso é uma fração, né? É 3 elevado a 4
dividido por 3 ao quadrado. Isso aqui é uma fração, toda fração é uma divisão. Então, como é que eu vou resolver isso? Repito a base, diminuo os expoentes. 4 menos 2. 3 elevado a 2. 4 menos 2, 2. 3 ao quadrado é 3 duas vezes. 3 vezes 3, 9. Bem, agora nós temos 1/2 ao quadrado dividido por 1/2 elevado a menos 3. A base é a mesma e é uma divisão. Então, eu posso usar a propriedade quociente de potências de mesma base. Como é que eu resolvo isso? Repito a base, diminuo os expoentes. 2 menos 3 é igual. Repito a base. 2 menos com menos dá mais. 2 mais 3, 5. Apliquei produto de sinais, tá? A regrinha de sinais, desculpa. 1 elevado a 5. 2 elevado a 5. Como é que a gente vai fazer isso? 1, 2, 3, 4, 5. 1/2 elevado à quinta potência. Repito, 1/2 5 vezes. Multiplicação de 1 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 32 avos. Então, o que eu fiz? As bases eram iguais e era uma divisão de bases iguais. Então, quando eu tenho quociente de potências de mesma base, repito a base, diminuo os expoentes. Não façam direto, porque quando eu tenho que diminuir, eu tenho sinal negativo, esse sinal vai trocar. Se fizer direto, 2 menos 10 vai dar menos 1. Não. Faz direitinho para poder ter a resposta certa. Aqui eu tenho bases iguais e uma divisão. Aplico a propriedade de quociente de potências. Repito a base e diminuo os expoentes. Menos 2, menos 3. X elevado. Aqui, menos com menos vai ficar mais. Vai ficar menos 2 mais 3. X vai ficar menos 2 mais 3, 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a resposta, X. Bem, gente, agora nós vamos falar sobre potência de um produto. Mas, professora, você já não viu o produto lá, um número multiplicado pelo outro? Agora é diferente. Agora eu tenho bases diferentes, tá? Vamos olhar aqui na formulazinha. A vezes B, notem que não é A duas vezes, então são números diferentes. A vezes B elevado a M, a um expoente qualquer, vai dar qual o resultado? O A elevado ao M vezes o B elevado a M. É como se eu aplicasse aqui a propriedade distributiva do esse com esse e esse com esse, tá? Então vamos ver. Eu tenho aqui, vou analisar, eu tenho uma multiplicação, então é um produto. As bases são diferentes, ok. Os dois estão elevados a um expoente? Sim, então posso aplicar a propriedade. Como é que eu aplico essa propriedade? A minha primeira base vai ser multiplicada o expoente pelo número que está aqui fora, pelo expoente aqui de fora. 3 vezes 2, 6. Vezes a minha segunda base, 3, vai ser, o expoente vai ser multiplicado pelo expoente aqui de fora. 2 vezes 2, 4. Então, o que eu fiz? Observei primeiro. Tenho bases diferentes? Sim. Tenho um produto? Sim. Multiplicando. Tenho um expoente do lado de fora? Sim. Isso está dentro de parênteses? Sim. Posso aplicar a minha fórmula. A primeira base, eu multiplico o expoente pelo número de fora, pelo expoente que está aqui fora.
vezes a minha segunda base, multiplico também pelo expoente que está aqui fora. E depois eu resolvo. 2 elevado à sexta potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 6, é o 2, 6 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, aqui deu 64. Vezes 3 elevado à quarta potência. É 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, qual a conta que eu vou fazer? 64 vezes 81. Vou fazer aqui, depois eu apago. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 6, 48. Mais 3, 51. Vou somar 4, 6 mais 2, 8, 1, 5. Então, minha resposta, 5.184. Agora, eu vou resolver a segunda. Vou apagar aqui para poder usar o quadro. Bases diferentes, produto de bases diferentes, entre parênteses, com um expoente multiplicando tudo que está, elevando tudo que está aqui dentro. O que eu vou usar? Minha primeira base do lado de fora. Que número eu tenho aqui? Quando eu não tenho nenhum número, é como se eu tivesse 1. 1 vezes 2, 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Multipliquei o 2 vezes o 1 e o 2 vezes o 2. Expoente multiplicando o expoente, tá? Que número eu tenho agora? 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Vezes 3, a quarta potência. Já tem até aqui pronto, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 324, ok? Aqui, mesma coisa, bases diferentes. Vou repetir a minha primeira base, 3. Esse menos 2 está multiplicando quem? O 3? Não, está multiplicando o 1, o meu expoente, que não aparece, mas ele está aqui. Então, menos 2 vezes 1, menos 2, vezes 2 ao cubo. Vou fazer também o menos 2 vezes o 3. Repito a base, menos 2 vezes 3. Aqui eu vou até fazer devagarzinho, que eu não fiz, né? Aqui fica menos 2 vezes 1 e aqui menos 2 vezes o 3. Então, aqui vai ficar 3 menos 2 vezes 1, menos 2, vezes menos com mais, né? Menos vezes vai ficar menos. 2 vezes 3, 6. Regrinhas de sinal também, tá, gente? 2 elevado à sexta potência. Então, a primeira base elevei ao primeiro expoente, a segunda base elevei ao segundo expoente da multiplicação aqui. Agora, eu só vou resolver. Quando eu tenho expoente negativo, para que eu tire esse sinal de negativo, eu tenho que botar minha base sobre 1. Então, vai ficar 1/3 ao quadrado vezes menos 6, vai ficar 1/2. Vou botar minha base sobre 1 e manter a minha potência, só que positivo. Não vai faltar quadro aqui, né? Vou fazer aqui embaixo. Bem, agora eu tenho 1/3 ao quadrado vezes 1/2 elevado à sexta potência. Então, primeiro eu vou fazer 1/3 ao quadrado. É 1/3 vezes 1/3, que é igual 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Agora vamos fazer 1/2 ao quadrado. Então, eu vou
vou multiplicar 1/9, que foi o primeiro resultado, vezes, vamos ver quanto vai dar 1/2 elevado à sexta potência. 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Isso aqui é essa potência aqui, tá? Meio elevado à sexta potência. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, vai ficar 1/9 vezes 1 sobre 64. Quando eu tenho uma multiplicação de frações, eu posso multiplicar direto. 1 vezes 1, 1. Agora, eu vou fazer 64 vezes 9. Espera aí. 64 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Vão 3. 9 vezes 6, 54. Mais 3, 57. 576. Então, minha resposta é 1 sobre 576. Potência de um quociente. Quociente é uma divisão. Essa divisão pode vir em forma de fração ou uma divisão, um sinal mesmo da divisão. Quer dizer o quê? Que numa divisão com A e B, ou seja, as bases não são iguais. Eu tenho duas bases, a base A e a base B. São números diferentes. Elevados a um expoente, o resultado vai ser a base A elevada ao expoente e a base B também elevada ao mesmo expoente. Vamos fazer aqui para entender? Aqui eu tenho uma fração, que é uma divisão, onde eu tenho duas bases, o 2 e o 3. Eu posso fazer como? A minha base ao quadrado e a minha base do denominador também ao quadrado. É basicamente isso, eu entender que quando eu tenho uma divisão de bases diferentes elevadas a uma potência, eu elevo a base de cima do numerador, a potência, ao expoente, e a base de baixo, o meu denominador, também ao mesmo expoente. E depois resolvo. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4, sobre 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é igual a 9. Resposta, 4/9. Aqui eu fiz com letra para vocês entenderem. X é uma letra que representa um número, Y é uma outra letra que representa um número diferente de X. São números diferentes, então bases diferentes. Como é que eu faço isso? Aqui vou ficar com X, já estava elevado a 2, ele vai ficar ao quadrado, dividido por Y, que tinha aqui o expoente 1, e também vai ficar elevado ao quadrado. Então, vai ficar x, 2 vezes 2, 4. Vou multiplicar aqui, dividido por y, 1 vezes 2, 2. Então, a resposta é x4 dividido por y2. X à quarta potência dividido por y ao quadrado. Potência com expoente fracionário. O que quer dizer isso? Que eu vou ter uma base que o expoente vai ser uma fração. Resolvo como? Usando a raiz. A minha base vai para dentro da minha radical. E esse 1 que está no numerador vem aqui, para cima da minha base. Vai ser o meu expoente. Nem o 1 precisa aparecer e nem o radical, quando tem um 2, precisa aparecer esse 2, tá? É raiz quadrada que a gente chama. Então, eu vou resolver, não tenho como tirar esse 3 daqui de dentro, tá? Da raiz, então a resposta, raiz de 3. Aqui eu tenho 4 elevado a 2/3. Raiz, para poder tirar. A minha base vem para dentro da raiz. O meu denominador, quem está embaixo, vem aqui para cima. E o meu numerador, que está aqui em cima, vem aqui para dentro. Tá? Eu inverto.
Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem aqui para cima. Isso aqui, vou manter a raiz. 4 ao quadrado vai ser 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, eu vou fazer aqui, ó, raiz cúbica de 16. Eu vou fazer a fatoração para poder ver se o 16 dá para sair de dentro da raiz de alguma forma. Então, vamos lá. 16 dá por 2, que é par, né? Dá para dividir por 2, vai dar 8, vai dar 2, vai dar 4, 4 dividido por 2, vai dar 2, vai dar 2 e vai dar 1. Então, como eu tenho aqui? Eu tenho 2 elevado a 4. Mas não vale a pena eu botar o 2 elevado a 4, porque eu não vou poder tirar da raiz, porque a minha raiz é cúbica, é 3. Então, como é que eu vou fazer isso? Isso aqui é a mesma coisa que 2, vou agrupar, 2 ao cubo vezes 2 elevado a uma potência. Vocês lembram que eu falei lá numa propriedade, numa aula, que quando eu tenho bases iguais, eu repito a base e somos expoentes? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 à quarta, que é isso aqui, tá? Vou tirar aqui para não atrapalhar. Então, eu fatorei o meu 16, deu 2 à quarta e eu separei. Fiz 2 ao cubo e 2 elevado a 1. Por que eu fiz isso? Que agora eu vou tirar. Esse 3 aqui, eu posso cortar com o meu radical. Então, o 2 vem para o lado de fora, vai ficar 2. Esse 2 eu não posso tirar. Raiz de 2. Essa é a minha resposta. Ok? Agora eu tenho a base 25 elevado a 1 meio. Então, vou fazer a minha raiz, vou botar o 25 aqui. O 25, se eu fatorar, vai dar 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Então, vamos fazer aqui, para quem ainda não está acostumado. 25 eu posso dividir por 5, vai dar 5, vai dar 5. 5 dividido por 5, 1. Então, eu tenho 5 ao quadrado, 2 vezes, né? Então, 5 ao quadrado eu posso tirar da raiz. Ó. Eu corto esse 2 com 2 que está aqui na frente, que não está aparecendo. Resposta, 5. Bem, gente, essa foi a aula de propriedades da potenciação. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A aula ficou um pouco longa, mas está o vídeo aí, toda hora que vocês precisarem, dá uma olhadinha no vídeo, vem matar a curiosidade. Está fazendo uma expressão, uma equação, apareceu uma potência, vem aqui no vídeo, vai vendo como é que se resolve, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de compartilhar, de se inscrever e dar o seu joinha.